Oi, meus amores. Vamos para mais uma aula de hoje. Então, a aula será da língua portuguesa. Já iniciamos o capítulo 5, né, com aquelas atividades, mas a prova vai começar a falar hoje com vocês sobre o capítulo 5. E nesse capítulo 5, iremos estudar um novo gênero. Então, gênero textual são aquelas partes, né? Aquelas classes. Cada texto Oi, meus amores, como estão? Então, vamos para mais uma aula. A aula de agora será da língua portuguesa, capítulo 5. Então, nesse capítulo 5, iremos estudar um novo gênero textual. Os textos, eles foram divididos em classes, né? Cada texto tem o seu tipo, tem a sua função, né? Foram divididos em classes. E essas classes são os gêneros textuais. E o gênero textual que iremos estudar agora é o texto expositivo. Vamos estudar as suas características, o suporte, tudo. Vamos lá? Aqui. Gênero textual expositivo. Vamos conhecer esse tipo de texto? Vamos observar aqui quais são suas características, ou seja, como esse texto é. Então, esse texto, ele tem título, escrito em parágrafos, mais para frente vamos relembrar o que são parágrafos. E o objetivo desse tipo de texto expositivo é transmitir, informar sobre um fato ou um objeto, algum fato específico ou algum objeto, né? Por exemplo, se o texto está falando, o título é a pipa, esse texto vai transmitir informações, ele é informativo. Ele vai trazer alguma informação sobre a pipa. Se o texto vai falar sobre os cachorros, ele vai trazer alguma informação importante sobre os cachorros. E ele traz as características dele, ele descreve de forma bem clara. Exemplo, olha, explica um assunto, tema, coisa, situação ou acontecimento que se pretende apresentar. Então, ele explica o assunto. Onde encontramos esse tipo de texto com um gênero textual expositivo? Podemos encontrá-los em revistas destinadas a uma determinada faixa etária, ou então em jornais e materiais digitais. Agora, gente, eu vou pedir vocês para pegarem os livros, mas antes, porque no livro de vocês, nesse livro aqui, ó, da língua portuguesa, tem um texto que a gente vai ler agora, que ele é um texto expositivo. Iremos ler esse texto agora. Mas antes, eu vou dizer que esse texto que iremos ler, ele foi retirado dessa revista aqui, ó, que foi da revista Recreio. Essa revista aqui tem esse texto que a gente irá ler agora. Para isso, a prova vai pedir para vocês pegarem o livro, abrir o livro na página 114. Vamos lá? Peguem os livros na página 114 para a gente fazer a leitura do texto. Olha lá. O texto o título é Abra um Sorriso. Vocês lembram que no
nas características do texto expositivo, né? Tem esse tipo de texto, tem um título. E olha o título aqui, ó. Abra um sorriso. É o título desse texto aqui, tá certo? Agora, esse tipo de texto, vocês lembram também que ele é escrito em parágrafos, que é o que a gente vai falar já já, agora, sobre os parágrafos desse texto. E tem como objetivo transmitir alguma informação. Ele passa alguma informação. Então, vamos ver qual é a informação desse texto aqui? Vamos ler? Pegaram os livros de vocês? Então, vamos acompanhar. Acompanhe aí com o dedinho, tá certo? Abra um sorriso, é o título. Lembra quando caiu seu primeiro dente de leite? Olha, esse texto aí, ele já inicia com uma pergunta para o leitor. Tá vendo? Quase sempre levamos um susto na hora em que isso acontece. Mas depois nasce outro novo e maior. Na verdade, a história dos dentes começa muito antes. Os primeiros dentes se formam quando o bebê está na barriga da mãe e ficam esperando a hora de nascer. Surgem aos 6 ou 7 meses, quando temos de morder os alimentos. Vocês sabiam dessa informação? Olha que informação esse texto traz. Que os dentes, né, eles começam a formar no bebê ainda na barriga da mamãe. Mas só aparecem, só começam a nascer quando o bebê tem de 6 a 7 meses. Tá vendo essa informação? Vamos continuar? Depois vão aparecendo outros. E até os 3 anos, temos 20 dentes de leite, pequenos e branquinhos. Além de servir para mastigar, ajudam a sorrir e a falar, pois pronunciamos várias letras, apoiando a língua nos dentes. Olha também para que servem os dentes. Os dentes, além de mastigar, né? Além de servir para mastigar, ajuda também a sorrir, a falar, porque várias letrinhas que pronunciamos, né? A língua se apoia no dente, ó. Lá, L, tá vendo? A letrinha L apoia no dente, é uma das letrinhas que apoia no dente para poder sair a pronúncia. Em torno de 4 anos, o organismo começa a reabsorver as raízes dos dentes de leite. Por isso é que muitas crianças arrancam, né? Os dentinhos de leite começam a cair para nascer os permanentes. Os permanentes é o que vão ficar para a vida toda. Então, um a um, eles vão caindo para dar espaço para os dentes permanentes, tá vendo? Que são para a vida toda, tá? Tá vendo que a Pró falou? Que os dentes permanentes são para a vida toda. Por isso, esqueça aquela preguiça de escovar os dentes antes de dormir e cuide bem do seu sorriso. Tá vendo, gente, um exemplo de texto expositivo? Esse texto aí que está no seu livro, ele tem um título, ele tem parágrafos, ele traz uma informação. Que informação esse texto está trazendo, né? Ele está trazendo a informação sobre os dentes, né? Desde quando os dentes começam a formar até aparecer os permanentes. Gente, outra coisa que eu queria mostrar a vocês aqui é aqui, ó, de onde esse texto foi retirado. Aqui, ó, como eu mostrei a vocês lá, tá bem pequenininho, mas aí no livro de vocês dá para ver. Aqui, ó, olhem aí de onde o texto foi retirado. Esse texto foi retirado da revista Recreio, editora Caras, S.A., Abra um Sorriso. Revista Recreio, São Paulo, ano 3, número 150,
página 20 a 23, janeiro de 2003. Então, esse texto aqui, pessoal, ele foi retirado dessa revista aqui, ó, Recreio. Agora, vamos relembrar o que é parágrafo? Olha só, parágrafo de um texto escrito é indicada pela mudança de linha, ou seja, quando vai para outro parágrafo, muda-se de linha. Então, cada parte de um texto começa com um espaço em branco. Vocês lembram que quando eu dizia a vocês assim, crianças, para começar um texto, dá o espaço de um dedinho ou mais da margem para lá. Então, aquele espaço que vocês dão, que dão no texto, fica aquele espaço em branco. Aquele espaço em branco é o início do texto. O início de um novo parágrafo indica a mudança do texto, ou seja, a mudança de uma nova frase que vai ser dita. Pode ser de tempo, de lugar, de personagem, de ideia. Os parágrafos, gente, olha só aquele lembrete sempre que a Pro falava para vocês, que a Pro dizia, pessoal, os parágrafos sempre começam com letra maiúscula. Sempre que for iniciar um parágrafo, ele começa com letra maiúscula e termina com um sinal de pontuação. Sempre. Vamos voltar lá no texto? Vamos voltar lá no nosso texto aqui, olha só. Vamos ver, observar os parágrafos. Então, aqui é o título, abra um sorriso. Olha aqui, olha esse espaço em branco, começando com letra maiúscula. Vamos ler o primeiro parágrafo e vocês vão aproveitar e vão colocar o número 1 aqui, ó, do lado do primeiro parágrafo. Número 1, bota o número 1 para indicar que é o primeiro parágrafo. Vamos ler o primeiro parágrafo? Lembra, deixa eu ler aqui pelo livro da prova, ele está pequenininho. Lembra quando caiu seu primeiro dente de leite? Quase sempre levamos um susto na hora em que isso acontece, mas depois nasce outro, novo e maior. O primeiro parágrafo tem quantas linhas? 2 linhas, né? Então, começa aqui com a palavra lembra e vai até o ponto final. O segundo parágrafo, voltando. O segundo parágrafo, pessoal, começa aqui, ó. Olha o outro espaço. Espaço em branco. Começa com letra maiúscula. Na verdade, a história dos dentes começa muito antes. Os primeiros dentes se formam quando o bebê está na barriga da mãe e ficam esperando a hora de aparecer. Surgem aos 6 ou 7 meses, quando temos de morder os alimentos. Olha só, esse parágrafo começou no espaço em branco e terminou no ponto final. Agora, olha o outro parágrafo, começando no espaço, olha o espaço, e começando no espaço em branco com letra maiúscula. Terceiro parágrafo, coloque o 3 aqui, no livro de vocês. Depois vão aparecendo outros, até os 3 anos. Temos 20 dentes de leite, pequenos e branquinhos. Além de servir para mastigar, ajudam a sorrir e a falar, pois pronunciamos várias letras apoiando a língua nos dentes. Então, ó, o terceiro parágrafo começou aqui no espaço, com letra maiúscula, e terminou no ponto final. Aqui, ó, o quarto parágrafo, começando no espaço em branco, com letra maiúscula, letra E maiúscula, em torno dos
4 anos, o organismo começa a reabsorver as raízes dos dentes de leite, um a um. Eles vão caindo para dar espaço para os dentes permanentes, que são para toda a vida. Então, olha, o quarto parágrafo começou aqui no espaço em branco, letra maiúscula, e foi até o ponto final. E o quinto parágrafo, coloque um 5 aqui, ó. Começa no espaço em branco, com letra maiúscula. Por isso, esqueça aquela preguiça de escovar os dentes antes de dormir. E cuide bem do seu sorriso. Aqui, ó, começou no espaço em branco, com letra maiúscula, e foi até o ponto final. Vamos contar quantos parágrafos tem esse texto? Gente, para contar os parágrafos é bem fácil. É vocês contarem, ó, os espaços, tá vendo? Onde tem espaço, você vai contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse texto, ele tem quantos parágrafos? 5 parágrafos. Então, vocês aprenderam agora o que é parágrafo? Pronto. Agora, vocês vão fazer atividade. A atividade, pessoal, será no caderno. E as perguntas estão no roteiro. Lá no roteiro que a Fran enviou, estão as perguntas que vocês irão fazer no caderno e copiar. Aqui, olha. A primeira pergunta diz assim: você vai responder de acordo com esse texto, tá bom? A primeira pergunta diz assim: quantos parágrafos você pintou? Porque primeiro você vai pintar cada parágrafo de uma cor. Olha só, você vai escolher uma cor para pintar o primeiro parágrafo. Então, se você escolher o amarelo, a cor amarela, você vai pintar o primeiro parágrafo todinho com a cor amarela. Quantas linhas você vai pintar de amarelo para o primeiro parágrafo? 1, 2. Então, essas 2 linhas são o primeiro parágrafo, formam o primeiro parágrafo. Agora, você vai escolher outra cor e vai pintar o segundo parágrafo. Quantas linhas você vai pintar? Quantas linhas formam o segundo parágrafo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 linhas estão formando o segundo parágrafo. Agora, você vai pegar outra cor de lápis de cor e vai pintar o terceiro parágrafo. Quantas linhas formam o terceiro parágrafo desse texto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 linhas também. Então, você vai pintar essas 6 linhas de uma cor diferente. Agora, você vai pegar outra cor e vai pintar o quarto parágrafo. Quantas linhas formam o quarto parágrafo? 1, 2, 3, 4, 5 linhas. E agora você vai pegar outra cor diferente e vai pintar o quinto e último parágrafo. Quantas linhas formam o quinto parágrafo? 1, 2, 3 linhas formam o quinto parágrafo. Gente, quantas cores diferentes você usou para pintar os parágrafos? Se tem 5 parágrafos, você usou quantas cores diferentes? Então, está perguntando aí no primeiro. Quantos parágrafos você pintou? O segundo, pinte a letra inicial da palavra que inicia o parágrafo e circule o sinal de pontuação que finaliza o parágrafo. Vocês lembram que eu disse que o parágrafo, além dele começar no espaço em branco, né, maior, ele começa com letra maiúscula e finaliza com um sinal de pontuação. Então, você vai pintar a letrinha que começa o parágrafo e circular o sinal de pontuação que finaliza o parágrafo. Pinta a letrinha maiúscula que começa o parágrafo e circula o sinal de pontuação que finaliza o parágrafo. Aqui do mesmo jeito, ó, pinta
a letrinha maiúscula, que inicia o parágrafo, e circula o ponto, o sinal de pontuação que finaliza. Pinta a letrinha maiúscula, que inicia o parágrafo, e circula o sinal de pontuação que finaliza. Pinta a letrinha maiúscula que inicia o parágrafo e finaliza circulando o sinal de pontuação. Então, qual é a letra que inicia o primeiro parágrafo? Qual é a primeira letra que inicia o primeiro parágrafo? Letra L, olha ela aqui maiúscula. Qual é a primeira letra que inicia Qual é a letra que inicia o segundo parágrafo? N. Qual é a letrinha que inicia o terceiro parágrafo? D. Qual é a letra que inicia o quarto parágrafo? E. Qual é a letra que inicia o quinto parágrafo? P. Então, essa é a segunda questão. São 3 questões que vocês vão fazer no caderno. Agora, a terceira e a última diz assim, é uma pergunta, diz: como deve ser iniciado e finalizado cada parágrafo? É o que a Pro acabou de dizer. Como que é que deve ser iniciado um parágrafo? Com espaço em branco e letra maiúscula. E finalizado com um sinal de pontuação. Então, meus amores, a aula de hoje foi essa. Espero que tenham aprendido, gostado. Qualquer dúvida está disponível no WhatsApp, tá bom? Beijos e até a próxima aula.